Olá! Hoje nós vamos falar sobre a programação neurolinguística, a PNL. Ela surgiu na década de 1970, quando John Grinder e Richard Bandler se dispuseram a entender a excelência humana, como, por exemplo, por que alguns fracassam, não obtêm sucesso, e outros prosperam infinitamente, né? A PL não tem uma definição oficial. Segundo Bandler, PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. É o que pode ser feito com ela. A PNL é uma técnica para entender o processo da mente, provocar mudanças e alcançar resultados positivos. PNL é um método, é uma maneira de estudar os processos e organizações mentais para entender o comportamento humano. O mindset, que é um assunto que nós vamos tratar numa próxima vez, e as ações individuais. Parece assustador, não é? Porém, tem uma maneira simples de entender a PNL. Basta pensarmos que é o estudo da mente, da nossa mente e da nossa forma de comunicação. Também fica melhor se partirmos o termo ao meio ou em 3 partes, porque é programação neurolinguística. O que é, então, a programação neurolinguística em partes? Neuro refere-se à mente, ao nosso cérebro, como os estados da mente interferem na comunicação e nos comportamentos humanos. Ela desenvolve mapas mentais e como podemos mudar o curso das coisas. Estamos numa direção, de repente não é a correta, então nós paramos, fazemos um mapa mental e podemos melhorar o curso daquilo que estávamos fazendo para atingirmos um melhor resultado. A linguística, nossos estados físicos e mentais são revelados através da nossa linguagem e da nossa comunicação não verbal. A linguagem é aquilo que falamos e a comunicação não verbal é a linguagem do corpo. Eu posso estar com uma cara feia e falando coisas bonitas, ou então sorrindo e falando coisas feias. Então, a linguística estuda os nossos comportamentos através daquilo que falamos e das nossas posições corporais. Seria a linguagem não falada, né? Os nossos gestos. É assim. E a linguagem nos permite acessar informações que temos nos nossos inconscientes. E programação é a capacidade de mudar os nossos estados físicos e mentais.
Muitos vivem no piloto automático, fazem as coisas no dia a dia sem nem perceber o que estão fazendo. É tão habitual você, por exemplo, levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, que às vezes você não nota que você está fazendo isso. É um comportamento habitual. Então, a programação, ela pode mudar esses processos, esses estados físicos e mentais. Um outro exemplo é que ela pode mudar também a programação dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas crenças e hábitos. Um exemplo bem mais fácil também é o dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, nós prestamos atenção em tudo, nos mínimos detalhes, em como acelerar, como frear, como mudar uma marcha, ou se o carro for automático, é diferente, mas um carro comum, como mudar a marcha. Aí, com o passar do tempo, você já vai fazendo isso instantaneamente. Você nem percebe que você está acelerando, freando quando precisa, mudando a marcha. Você faz tudo isso como se estivesse no piloto automático, não é? Dar seta também é coisa que muita gente hoje em dia esquece de fazer, né? Apesar de ter aprendido. E o hábito de fazer essas coisas torna os nossos movimentos automáticos. Onde há seres humanos envolvidos, pode aplicar-se a PNL em qualquer campo da vida. Vamos citar alguns exemplos onde podemos usar a PNL. Na produtividade e autocontrole. Muitas pessoas estudam PNL para entender como a mente funciona e influencia o nosso corpo. Então, as pessoas estudam a PNL para entender como podem mudar os processamentos mentais, ter maior controle sobre as suas ações e ter muito mais produtividade. Se você reprograma sua mente para fazer as suas ações com mais, não rapidez, mas com mais eficiência, evidentemente que a sua produtividade vai aumentar. Para liderança, muitos aprendem e praticam, aliás, o estudo da PNL para alcançar cargos de liderança. Eles têm na PNL uma aliada excepcional, porque a PNL consegue, através da reprogramação mental, melhorar a sua comunicação, a nossa comunicação, a forma como nos comunicamos com aqueles, no caso de liderança, com aqueles que nós administramos, são os nossos subordinados. Então, nós melhoramos, a PNL melhora essa comunicação. Então, fazemos nos entender de uma forma mais clara e mais precisa. E melhoramos também a produtividade, não só da nossa liderança, como também daqueles que estão sob o nosso comando. E conseguem, usando
técnicas e modelos de relacionamento. Aí eles se tornam líderes mais eficazes, no caso, também aumentando a produtividade. No coaching e terapias, a PNL é mais usada para ajudar o cliente dos coachings ou no coaching ou nas terapias. O seu uso é muito difundido. Coaches e terapeutas colhem muitos frutos, tanto nos padrões de comunicação quanto nos modelos transformacionais. Há no coaching, principalmente, há um vasto campo de aplicação para a PNL. A PNL pode ser aplicada na visível transformação em todas as áreas onde nós, seres humanos, estamos inseridos. Onde atuamos, a PNL pode ser aplicada. Na vida familiar, na nossa vida pessoal, na profissional, na saúde, etc. A programação neurolinguística é um campo vasto e extremamente apaixonante. Dificilmente quem começa a estudar PNL não se apaixona. É muito, muito, muito interessante. E num único vídeo ficaria muito extenso falarmos sobre tudo da PNL. Então, hoje, nós focamos em explicar, ou explicar o que é a programação neurolinguística e onde ela pode ser aplicada. Nós podemos aplicá-la em todas as áreas de nossas vidas e os efeitos dela, porque nós podemos melhorar como os seres humanos, como profissionais. Então, nós decidimos dividir o assunto PNL em 2 vídeos. No próximo vídeo, nós faremos um breve resumo daquilo que nós falamos hoje e falaremos das técnicas, das pressuposições, nas maneiras como podemos aplicar a PNL na nossa vida. Eu vou deixá-los agora com uma reflexão até a semana que vem, né? Com algumas palavras de, vamos dizer, talvez autoajuda. Busque conhecer-se melhor. A PNL ajuda você a fazer isso. Encare tudo, mas tudo mesmo, com a mente aberta. Não se prenda a velhos conceitos que às vezes atrapalham a sua maneira de encarar a vida ou os fatos que acontecem no seu dia a dia. Então, busque sempre ter a mente bem aberta. Não tenha medo de praticar a PNL. Não tenha medo, porque você vai melhorar a cada dia. Não tenha medo de praticar nunca. E não desanime nunca. Se hoje não deu certo, você faça um mapa mental
trace o que você estava fazendo, coloque no papel também, que é muito bom, fica mais fácil de visualizar. Corrija os seus rumos, use ferramentas da PNL, procure um coach que possa te ajudar a entender melhor a sua situação. Mas não desanime e não desista nunca. Não se esqueça que o coach pode ser e será sempre de grande ajuda. Não tenha medo de errar. Aprenda com os seus erros, para que você não os repita. Corrija o seu rumo e continue a caminhar. Sempre a caminhar para frente, corrigindo os seus rumos, procurando ajuda terapêutica ou do coaching, que nesses casos, correções de rumo, é mais para coaching do que para terapia, né? Então, hoje nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos explicar algumas técnicas mais importantes e talvez um exercíciozinho para que apliquemos pelo menos uma das técnicas da PNL. Muito obrigado e até o próximo vídeo.